Videogame é algo que faz parte da minha vida desde a época que eu nasci. Ao decorrer da minha vida, eu fui conhecendo muitos jogos e franquias. Consequentemente, eu fui colecionando alguns jogos, com muitos deles se tornando os meus favoritos. Seja por eles serem simplesmente perfeitos, boa narrativa, mecânicas originais, a diversão que eles podem trazer ou até a satisfação de zerá-los. Jogos como Mega Man X, Castlevania of Sorrow, Ikaruga, Persona 3 foram as melhores experiências que eu poderia ter com o videogame. E foram jogos muito importantes para mim. Os anos foram passando e aquela vontade de ter um jogo que tivesse todo aquele sentimento marcante de jogar coisas assim foi crescendo. 2024 chegou e assim como eu falei no meu The Game Awards 2024, apesar de ter sido um ano bem caótico, ele foi repleto de surpresas e experiências incríveis. Pude conhecer outras franquias e até terminar algumas pendências, porém nenhum desses jogos foi tão único, divertido, original, estranho e peculiar como um certo jogo indie 2018 feito por apenas 2 pessoas. Eu lhes apresento Zero Ranger, o meu jogo favorito. Tá, o que caralhos é Zero Ranger? Porque ele não só se tornou seu jogo favorito, como também superou tudo que você jogou na vida. Calma, meu nobre, vamos com paciência e em partes, porque eu preciso ter cuidado redobrado para falar sobre ele aqui. Porque qualquer coisa que eu falar aqui pode estragar a experiência de quem nunca jogou. Com o avançar do vídeo, vocês irão entender. Então, sem mais enrolação, bora lá! Assim como eu falei no começo do vídeo, Zero Ranger é um jogo indie lançado em 2018 feito pela Sister Azery, uma game dev indie composta por 2 pessoas, lançado para PC e só para PC mesmo. Zero Ranger é do gênero shoot'em up, ou pros mais íntimos, shoot 'em up. Aqueles jogos onde você é uma nave ou uma garota de anime e você atira em tudo quanto é coisa, mata chefes e desvia de tiros. Se você já jogou Gradius, R-Type, Radiant Silvergun, Ikaruga ou até Blood Hells como Dodonpachi e Touhou, você sabe do que eu tô falando. Mas Zero Ranger esconde mistérios, que quanto mais você se aprofunda no universo do jogo e descobre mais sobre aquele mundo, acaba entrando numa toca de coelho, chegando em coisas como filosofia budista, mecânicas de gameplay complexas e referências a anime e a outros jogos. Mesmo ele sendo de um gênero extremamente nichado pela sua natureza de dificuldade elevada e pelo clássico argumento do gênero não ter história, Zero Ranger consegue ser muito único, conseguindo facilmente se destacar no meio de grandes jogos do gênero como Ikaruga e Radiant Silvergun. Ao iniciar o jogo, você coloca o seu nome e a Erasure Operational System, ou Erasure OS, apresenta a situação atual. Um grupo de alienígenas chamados Green Orange estão invadindo o planeta Daikon. As forças de defesa do planeta foram tomadas e a nave principal, Grapefruit, perdeu contato, sobrando apenas 2 naves secundárias. A situação atual parece difícil e o jogo pergunta se você quer desistir. Respondendo que não, ele te deseja boa sorte e você vai pro menu principal, que não tem logo? Bizarro. Você vê um tutorial apresentando os controles básicos, você inicia a primeira fase. Você pode se movimentar e atirar, e ao decorrer da fase você vai matando inimigos e se depara com o primeiro chefe. Ele tem padrões bem rápidos, atirando esses torpedos e essas balas que você precisa ter cuidado ao desviar. Após derrotá-lo e se fuder bastante no processo, você se depara com o verdadeiro primeiro chefe dessa fase. Essa nave enorme com padrões que são bem complicados de início. Lembra que o jogo perguntou no início se você queria desistir? Ele não perguntou aquilo por acaso. Eles sabem muito bem que você vai morrer. Após a tela de Game Over e registrar seu score, o jogo te passa uma mensagem. Parece que você passou por momentos difíceis, você entrou em um ciclo vicioso de vida e morte. Você precisa seguir um caminho nobre para escapar, mas fique avisado, quanto mais você se apega a esse ciclo, mais os desejos envenenam a sua mente. Ignorância, apego, aversão. Alimentar esses sentimentos apenas te levará a mais sofrimento. Que você alcance a iluminação. Após isso, uma das melhores openings dos jogos se inicia. Sério, se você não fica com vontade de jogar só vendo essa abertura, você não tem alma. Apreciem.
Agora sim a logo aparece, e sejam bem-vindos a Zero Ranger. Zero Ranger, pra quem já curte jogos do gênero, vai ser bem familiar. Você atira, mata inimigos, derrota chefões, desvia de tiros, farma pontos pra fazer high score e morre pra caralho no processo até aprender os padrões. Porém, o que torna Zero Ranger tão divertido é toda a forma que isso é feito. Após aquele aviso sobre o ciclo de vida e morte, o jogo te dá um continue, e com o tempo que você for jogando, você ganha mais continues. Então até os jogadores menos habilidosos vão poder seguir em frente nessa jornada difícil e zerar o jogo. Shoot 'em up é um gênero que é conhecido pela sua alta dificuldade. São jogos que exigem habilidade, bom posicionamento, bons reflexos, e jogar de maneira calculada é algo essencial em muitos desses jogos, principalmente se for uma pessoa que gosta de fazer high score. Porém, mesmo sendo difíceis, eles não são impossíveis, e muitos desses jogos apresentam um level design justo e muito interessante. Jogos como Radiant Silvergun, por exemplo, podem parecer bem alien de início, mas quando você se aprofunda nas mecânicas sem medo de se arriscar ou morrer, você percebe o quão legal e viciantes são esses jogos. E Zero Ranger não é diferente. Você não precisa ter medo de morrer, porque isso de certa forma faz parte do aprendizado. Os padrões inimigos são muito consistentes e os padrões dos chefes são muito legais de aprender. Tem momentos em que surgem inimigos dos lugares inferiores da tela e o jogo te dá esse aviso com as caveiras. Em outros casos, você até pode ver os inimigos de fundo do background também. Uma das mecânicas principais de Zero Ranger é o multiplicador. Você vai combando os inimigos e vai ganhando pontos. Com esses pontos você pode ganhar uma vida. Um detalhe que eu acho incrível é que na HUD onde está os pontos no canto superior esquerdo da tela, você pode ver essa barrinha de uma cor mais clara crescendo. Ela é o seu indicador de quando você irá ganhar uma vida. Sério, isso pode parecer um detalhe muito idiota, mas acredite, isso ajuda muito, principalmente quando você fica naquela tensão, com medo de morrer e você ganha uma vida e fica, ufa, vou sobreviver por mais 2 segundos. Se souber combar bem os inimigos, você pode conseguir muitas vidas e até conseguir bônus de pontuação no final de cada fase, você conseguir mantê-las e pegar bons tempos nos chefes. Apesar de ser ainda assim um jogo difícil, ele é extremamente justo no seu level design, muito atrativo para iniciantes no gênero. Lembra que o jogo informou que tem apenas 2 naves restantes? No jogo você pode escolher entre 2 naves, a de tipo B com o nome Decker e a tipo B com o nome Reeve. A Decker ela é um pouco mais difícil de jogar por conta da sua movimentação mais lenta e tiro mais estreito. Em compensação, você tem um tiro bem forte, enquanto que a Reeve ela é mais fácil de jogar, com uma movimentação mais rápida e um tiro bem mais amplo, apesar de ser mais fraco. Cada um é pilotado por um personagem diferente, sendo a piloto da Decker a Dory e a piloto da Reeve a Mido. Uma curiosidade bem interessante é que se você juntar o nome da Mido e Dory, forma Midori, que em japonês significa Camboya, que é boa noite no caso. Mentira, significa verde. Papo reto, esse jogo é cheio de detalhes legais, mas eu vou deixar pra falar alguns deles mais pra frente no vídeo. A maior sacada das 2 naves que tornam ambas ainda mais interessantes é o fato de você ter diferenças nas armas obtidas. Ué, Tony, como assim, hein? Após o chefe de cada fase ser derrotado, você pode escolher entre 2 armas, com elas ficando acopladas à sua nave, você podendo usar cada uma com o apertar de algum botão no seu controle, teclado, ou seja lá que desgraça que você usa pra jogar. Você tem 6 armas no total, podendo escolher até 3, cada uma sendo bem variada. Você pode escolher as que mais se adequam ao seu gameplay. Você tem um tiro traseiro, um tiro carregado à la Mega Man X e até uma broca. Meus amigos, temos até a broca de fucking Gurren Lagann. Inclusive, quem apoia uma review de Gurren Lagann aqui no canal, hein? Como eu falei anteriormente, uma das sacadas de ambas as naves é você ter diferença entre os upgrades que você usa com as duas. Como, por exemplo, o tiro traseiro com a Decker, que é um tiro estreito, enquanto a Reeve usa um lança-chamas. O tiro carregado da Decker é um tirambaço que leva tudo que tiver pela frente. Já a Reeve deixa esse rastro que absorve os tiros e dá um bom dano no processo, entre outras coisas. Outra coisa que torna Zero Ranger muito atrativo para iniciantes no gênero é o fato de, mesmo se você der game over em uma fase, você pode voltar para a fase que você parou. Entretanto, sua pontuação vai começar do zero. Mas se você não se importa com pontuação,
Tudo bem, o game design de Zero Ranger é algo lindo de se ver, porque ele com suas mecânicas e ideias consegue ser tão atrativo para quem nunca jogou um shmup na vida, como também para pessoas hardcore nesse gênero. E sabe o melhor de tudo? O jogo não tem uma seleção de dificuldade, porque você define a dificuldade do jogo com suas escolhas de upgrades e a sua forma de jogar em si. Se você estiver jogando muito bem, combando os inimigos, desviando os tiros que nem o Dante com o Trickster e fazendo pontuações insanas, o jogo vai ficar mais difícil. Agora, se você tiver sofrido mais que torcedor do Vasco, o jogo vai pegar mais leve, ficando mais fácil. Ou seja, a dificuldade de Zero Ranger é dinâmica. Uma prova perfeita que, com bom level design, não existe a necessidade de um easy mode. Eu sinto que os desenvolvedores queriam que o jogo não fosse apenas desafiador, como também divertido, e dito e feito, eles conseguiram criar um jogo que ao mesmo tempo é desafiador, como também é extremamente divertido. E meu Deus amado, que joguinho divertido, hein? Esse é um dos jogos que eu mais me diverti em toda a minha vida. Em muitos momentos eu começava a rir, não por um momento engraçado ou coisa assim, mas sim pela diversão do momento. Com ação frenética, ao ponto que em muitos momentos eu me senti jogando um jogo da Treasury, como Gunstar Heroes ou Sin and Punishment. É muito satisfatório matar os inimigos, aprender o padrão dos chefes, combinar as armas no meio da ação desenfreada, e isso tudo com um game design extremamente divertido e viciante pra caralho, sempre te surpreendendo com chefes, padrões rápidos de inimigos e naves gigantes na tela, além de toda a estética e direção de arte que é a cereja do bolo. Esse jogo tem uma das minhas estéticas favoritas de qualquer videogame. Como vocês viram ao decorrer do vídeo, Zero Ranger ele usa paleta de cores monocromática, usando as cores verde e laranja, remetendo bastante a gráficos de Game Boy. E sério, mesmo usando apenas duas paletas de cores, esse jogo consegue ser extremamente único e se destacar entre vários outros indies. Até a pixel art em si é muito bem animada e o carinho que os desenvolvedores colocaram nessas animações é algo de tirar o chapéu. Tudo é extremamente fluido e muito bem feito. Se você estiver indo da direita para a esquerda enquanto se movimenta, você dá essa giradinha muito maneira. Ou até quando você está enfrentando alguns chefes, onde se você demorar demais, o chefe da fase começa a usar outros ataques que eu mesmo nem usaria se o matasse rápido ou apenas atacar um ponto fraco, ou dependendo da sua aproximação com ele também. Sério, esse jogo é cheio de detalhes legais que são muito maneiros de ver. Um dos meus favoritos é as falas na tela de resultados, dependendo do seu desempenho na fase. Se você passar uma fase e levar dano, o jogo vai falar: na próxima você será incrível. Ou se você passar uma fase sem levar um único hit, o jogo vai falar: você é intocável. Além de outras variações, caso jogue muito mal e coisa assim. Além das 1000 referências a animes clássicos e a outros shmups, como referência a Gradius, R-Type, Dodonpachi e até referências a animes como Evangelion, Gundam, The Big O e até Gurren Lagann. Inclusive foi graças a Zero Ranger que eu conheci Gurren Lagann. E mesmo ele tendo muitas referências, isso tudo no final acaba fazendo parte da estética geral do jogo e não como algo fanservice apenas para agradar entusiasta. Mas beleza, eu já falei muito do gameplay, mecânicas, gráficos, mas e a música? Ela é boa? Se você conhece os jogos de navinha, você sabe muito bem que uma das características clássicas desses jogos são as músicas. Seja as de tom épico e frenético de Ikaruga, os temas mais lentos e atmosféricos de Radiant Silvergun, ou até o caos insano de Dodonpachi. E eu fico muito feliz em dizer que a trilha sonora inteira de Zero Ranger é simplesmente perfeita. Esse jogo tem a minha trilha sonora favorita de todos os jogos. E não é à toa que eu usei apenas músicas dele para deixar de fundo aqui no vídeo. Temos músicas de praticamente todo tipo aqui. Música frenética para te deixar neurotransmissível, outras mais atmosféricas, algumas mais calmas para alguns momentos de diálogos e temas de menu, e músicas com tons mais épicos, entre outras. E todas elas são incríveis, funcionando extremamente bem. Eu não vou mostrar todas as músicas aqui, porque senão esse vídeo vai ficar com 1 hora de duração. Então escuta só essa pedrada.
como vocês podem ver, a trilha sonora desse jogo é hype puro e acaba fazendo parte da estética geral de Zero Ranger. São mais de 50 músicas e eu não mostrei nem metade delas aqui no vídeo, e pelo amor de Deus, não procure a host no YouTube. Jogue e descubra, não só uma das melhores soundtracks dos jogos, como também um dos melhores jogos já feitos. Olá, ouvintes do Tony Redgrave. Por acaso você tá vendo esse vídeo e não deixou o like? Pô, sacanagem, né? Pelo amor de Deus. Já aproveita e deixa o like se tá gostando do vídeo. E se você tá caindo de paraquedas aqui no canal, já aproveita e se inscreve aí também. Os vídeos desse canal miserável saem a cada milênio, então não espere muita frequência aqui. Mas se você não for um zoomer fudido e tiver um pingo de paciência pra esperar vídeos longos, seja muito bem-vindo a esse canal execrável. Mas é isso, eu já falei demais aqui, bora seguir com o vídeo. Com um gameplay extremamente viciante, direção de arte única e as músicas mais incríveis feitas para um jogo, dito isso, o carinho, a paixão e a alma que os desenvolvedores colocaram nesse jogo é tão incrível que dói o meu coração o fato desse jogo não ter o reconhecimento merecido. E para vocês terem uma noção do que eu tô falando, Zero Ranger ficou 10 anos sendo produzido. Indo no canal do Eboshidori, um dos membros da Sister Raceway, podemos encontrar essa playlist que mostra algumas demos e versões antigas do jogo. E ele nem tinha o nome Zero Ranger como conhecemos atualmente, e sim Final Boss, um nome que dificultava bastante a pesquisa pelo jogo em si de acordo com os devs. Os gráficos eram bem mais simples comparado ao jogo final, e muitas sprites eram bem diferentes do que temos atualmente. Olha só a opening como era diferente nas versões iniciais. Algumas músicas estavam bem mais cruas e muitas fases eram bem diferentes graficamente. Porém, o level design já tinha bastante das ideias da versão final, e com o decorrer dos anos, eles foram adicionando mais coisas no jogo e melhorando o que já estava bom pra melhor. Sério, olha só a comparação da primeira fase nas versões iniciais para as últimas versões do jogo. Eu sinto que os devs realmente queriam melhorar o jogo e consigo ver bem o carinho que eles tiveram pelo mesmo. Mesmo que de início o Final Boss nem seria um jogo comercial. Após um bom tempo, eles mudaram o nome do jogo para Zero Ranger e em 28 de setembro de 2018, Zero Ranger foi lançado para PC na Steam, e espero genuinamente que ele saia para Nintendo Switch algum dia. Diante disso, vocês devem estar vendo esse vídeo todo até aqui pensando, mas e a história do jogo? Bem, o motivo de eu não ter falado muito da história de Zero Ranger aqui no vídeo é pelo simples motivo de que eu não posso falar da história de Zero Ranger e apenas esboçar um pouco sobre o que ela é. Em Zero Ranger você precisa descobrir a verdade por trás dos ataques alienígenas que o planeta Icon está sofrendo. Lembra daquela mensagem sobre o ciclo de vida e morte? Então, esse tal ciclo de vida e morte é o ciclo de Sansara do budismo. E com o avançar do jogo, você irá ver mais coisas do budismo, como os terceiros olhos, a imagem de Buda e até a própria flor de lótus se tornará um símbolo frequente. Zero Ranger fala sobre abandonar os sentimentos ruins, como a ignorância, a aversão, apego, desespero, e com isso fugir do ciclo de vida e morte e alcançar a iluminação. E a forma que Zero Ranger usa as suas mecânicas para passar essa mensagem é simplesmente incrível. O que torna os jogos da Sister Raceway tão cativantes é o fato deles serem jogos diferentes. Eles usam de mecânicas, ideias que empresas grandes muitas vezes têm medo de tentar. Zero Ranger é um jogo difícil. Você morre, fica frustrado, pensa em desistir e mesmo assim segue em frente. O apego pelas coisas é uma das causas do nosso sofrimento e esse jogo só pode ser zerado abandonando esse sentimento. De início parece possível, porém mantenha-se forte. Quando eu iniciei minha jornada, assim como todos que começaram a jogar,
Eu também sofri. Fiquei frustrado, chocado e desanimado. Eu já tinha jogado outros shoot-ups antes dele, mas alguns desafios pareciam impossíveis e fora do meu escopo. Mas esse jogo é tão divertido, é tão bem feito, tem tanta paixão colocada aqui que eu não consegui culpá-lo por morrer. Eu decidi abandonar todo o meu apego e seguir em frente essa jornada. Eu tava determinado em zerá-lo e eu consegui. A sensação que foi zerar esse jogo foi de outro mundo. Foi como zerar Mega Man X ou Ikaruga pela primeira vez. Todo aquele sentimento de satisfação e vitória de fechar um jogo e sentir que todo o seu esforço e dedicação vale a pena. Ele se tornou meu jogo favorito, destroçando jogos como Persona 3 pra mim. Simplesmente perfeito, e mesmo anos depois ele ainda será considerado um clássico atemporal. Se você gosta de jogos como Mega Man X, Dodonpachi, os melhores jogos da Treasure e uma pitada de Undertale, esse jogo com certeza é pra você. E nem é muito caro, tem na Steam e nem é muito longo também, podendo ser zerado em 1 horinha. Porém, é um jogo que dificilmente você vai largar após zerar. Se esse vídeo não te convenceu a comprar e jogar esse jogo, não vai ter mais nada que irá te convencer. Eu sou genuinamente grato por esse jogo. Graças a ele pude não só conhecer mais o budismo, como até conhecer outras obras e até outros shoot-ups, e até tirar um aprendizado para minha vida. Muito obrigado, Zero Ranger, por tudo, e que você alcance a iluminação.